Fala pessoal, esse é mais um Colmeia Talk, o podcast dos Estúdios Colmeia. Os Estúdios Colmeia, que é o mais novo estúdio para a produção de conteúdo aqui em Fortaleza. Então, se você quer conhecer o nosso estúdio, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, beleza? Gente, e hoje eu estou aqui recebendo um cara fantástico, certo? Que eu já fui, inclusive, colaborador de sua empresa. E é um prazer enorme. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, Bruno. Valeu, Flávio. Eu quero agradecer pelo convite, né? É muito importante a gente estar passando um pouquinho da nossa história, né? A gente estava comentando há pouco sobre o quanto a gente valoriza histórias, não só a nossa história, como a história de vocês também, né? Que estão nessa jornada aí vitoriosa, né? O estúdio aqui muito bacana, muito acolhedor. Tecnologia de ponta, né? Então a entrega altíssima. E será um prazer a gente ter esse bate-papo aí. Então eu que agradeço pelo convite, espero tentar atender às necessidades e às demandas aí. Show de bola. Bruno, cara, né? Você ali, dono da Labor Life, certo? Tem uma história que talvez muitas pessoas já conheçam, principalmente as pessoas mais próximas a você. Mas a minha primeira pergunta a ti, nesse nosso bate-papo, o que é que o Bruno queria ser ali na adolescência? Qual era o sonho do Bruno antes de entrar na área que você atua hoje? Cara, pergunta capciosa, né? Essa semana até eu estava montando um curso que eu estava fazendo storytelling na minha vida, né? Uhum. E aí começa assim, era uma vez um menino de 8 anos que foi para a escola, lógico, filho de 2 professores, e aos 12 anos ele começou a vender os produtos que seu irmão não utilizava mais. Eu levava para a escola uma sacola para poder vender os produtos com 12 anos e chegava com dinheiro em casa, né? E aí, cara, esse Bruno, ele não tinha muita noção do que ele queria. Talvez ele queria crescer na vida, mas ele queria vender. Uhum. Então, hoje eu posso te garantir que essa parte comercial de venda me acompanha. Então, o Bruno, de 12 anos, ele talvez não sabia o que queria, mas ele já vendia. Uhum. Né? Meu irmão mais velho já chegava para mim e disse, cara, foi procurar lá uma vez um pote lá de produto de malhação dele. Uhum. E eu disse, cara, eu vendi. Levei para a escola, né? Então, o Bruno queria vender. Já queria vender, né? Já estava nesse espírito aí. E Bruno, com relação ao esporte, por exemplo, né? A gente, quando fala isso, a maioria das vezes a resposta principalmente o homem brasileiro, né? Queria ser jogador de futebol e tal. O Bruno também já se envolveu com esporte, ou gosta. Cara, eu nunca quis ser jogador de futebol, apesar de ter jogado. Era muito peladeiro, perna de pau. Já joguei até na escolinha ali do Uniclinic, né? Que é um clube aqui do Ceará. Eu ia, pegava um ônibus 3 vezes por semana lá pra Lagoa Redonda, ia... mas assim, eu já fiz todos os tipos de esportes que você puder imaginar. Já surfei por 4 anos, né? Eu tinha uma história engraçada que eu surfava de bodyboard, de prancha, e eu tinha uma scooter, uma moto. Eu era tão asilado que eu ia pra praia, às vezes de 4 horas da manhã, e depois ia pra escola direto, todo sujo de água, de sal, e levava a prancha, né? Já fiz jiu-jitsu, já fiz kite, já joguei tênis por 4 anos, né? Já joguei gamão, porrinha, então hoje eu tô aqui contando história. Mas eu acho que hoje, atualmente, eu faço praticamente só academia, né, ali, mas eu acho que a prática de esporte é algo... Costumo andar de bicicleta? Costumo andar... Agora com filho pequeno é um pouco mais difícil, mas eu vou ter a cadeirinha lá para levá-la, né? Mas eu acho que aí a prática de esporte me acompanhou por toda a vida e eu acredito que não há saúde mental, nem física, para hoje essa rotina se você não tiver esporte, mas eu fiz de tudo um pouco aí. E sobre o Bruno, assim, principalmente pra gente tirar já aqui, principalmente para quem já lhe conhece, né? E para quem não lhe conhece, lhe conhecer agora, o que é que o Bruno faz que poucas pessoas sabem? Um hobby? Rapaz, eu gosto de assistir muita série, eu gosto de ver muito filme, eu sou fã de leitura. Poucas pessoas sabem alguma coisa do Bruno com relação a... Cara,
eu acho que a minha vida, eu tenho um defeito, minha esposa até briga muito comigo às vezes por isso, minha vida é um livro muito aberto. Eu dou muito treinamento, faço muita auditoria, sou professor de universidade, eu falo muito sobre a minha vida, até porque eu não tenho nada para esconder de ninguém, né? Então, assim, eu acho que não tem nada, assim, que eu não externalize aí, não. Porque realmente é uma pergunta bacana essa, porque não há nada, só eu acho que tem uma curiosidade, né? Essa é importante que eu falo pro meu time. Quando tá próximo, de fato, de algum evento grande que a gente vai fazer, ou o processo criativo de nosso produto geralmente fica comigo. Eu posso dizer, modéstia à parte, que é uma característica bacana que eu tenho. E a neurociência fala que, de fato, o meu processo criativo, você já deve ter ouvido falar no Flow, né? Flow, que é um podcast também muito visto, né? Flow é o estado que a gente está realmente relaxado, sem pensar em nada mecânico, administrativo, nem problema, e ali flui a criatividade. Então, quando eu preciso ter mais criatividade, eu me dou uma isolada, né? Então, tem alguns fatos que eu passei para o meu time, vou dar um exemplo. Eu vou pro meu prédio, pego uma bola de basquete, eu fico dando volta na quadra com fone, dando volta, e quem olhar lá de cima, eu acho que eu tô louco, né? Mas eu tô focado com a bola, fazendo exercício, e aí, de fato, para esse meu processo criativo aflorar. E outro também, às vezes, eu lembro que aí tava pintando lá a quadra do meu prédio, e aí eu mandava o vídeo pro pessoal do meu time, galera, eu tô no Flow e tal. E aí eu fui pra escada do prédio, cara. E eu ficava subindo e descendo. Talvez se alguém passasse, achava que eu tava louco. Mas esse é o meu processo criativo. O meu flow talvez é uma mania meio louca aí. E o pior que engraçado, quando eu tô nesse processo, mas isso não é engraçado, isso é ciência, neurociência, né? Que eu tô estudando isso também. Cara, flui muito. Por isso que as companhias, não vamos ter muito tempo para falar isso hoje, mas por isso que as grandes companhias estimulam as pessoas, principalmente as empresas que precisam de criatividade, como Google, Apple, a você ter o estado de flow. Tem lá o cooler de cerveja, ou tem lá, você pode levar seu animal, você tem um processo de leitura, porque aquilo aguça a criatividade. Ele aguça uma rede neural de criatividade nossa. Então isso é uma curiosidade aí que talvez ninguém saiba. Bruno, e na tua trajetória, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre o Bruno como empresário, né? Atuante ali na Labor Life. Mas antes disso, você já tinha feito algum empreendimento? Já tinha vivenciado alguma coisa que possa compartilhar com a gente? Cara, na verdade, antes da Labor Life eu já tinha quebrado 4 vezes, né? Na verdade. Acho que comecei ali com 18 anos, minto, acho que antes, né? Que eu comecei a vender com 12, né? Mas essa minha veia de venda, acho que com 16 anos, de fato, eu já vendi algumas coisas, como fala aqui no Ceará, muamba, etc, né? E, cara, eu sempre, desde 17 anos, eu trabalhei com sistema de gestão, que é a minha paixão. Eu nunca abandonei minha área técnica ou essa evolução também na área acadêmica. Só que eu tinha uma vida dupla ali. Eu fazia faculdade, já era consultor de uma empresa. Comecei há 22 anos atrás como consultor. E eu sempre empreendi, né? Então eu tive um lava-jato, 2 na verdade. Eu tive uma ótica no centro, uma distribuidora no centro. Já troquei cheques para uma factory, né? E esses meus processos, apesar de ser... Já vendi óleo um tempo, acho que 6 meses eu saí para ter uma experiência formal com vendas. Foi muito engrandecedor, acho que 6 meses a 1 ano eu vendia óleo, me vestia de palhaço,
eu ia para posto de combustível, eu vendia aqueles aditivos para posto. Aos sábados eu levava caixa de som, me vestia de palhaço para eu fazer a venda rodar. Depois eu fui vender nas concessionárias, eu tinha que fazer aquele mecânico vender. E eu fazia churrasco na laje pra galera, galera, vende aí por mim, pelo teu parceiro, aí batiam meta lá. Não eram meus funcionários, eles eram... Até porque eu era vendedor também. Então, todos esses meus empreendimentos, eles fracassaram tremendamente. Quebrei valendo, né? Mas Deus tinha um propósito. E aí depois, lá na frente, a gente vai falar um pouco, uma outra crise, né? Eu não tinha muita opção. E aí eu tive que ir para Labolife e aí estou aqui até hoje contando história. Desses empreendimentos, qual foi o maior aprendizado que você pode ter, você levou para a sua vida, esses que quebraram? Cara, o maior aprendizado que eu levei da minha vida foi esse de lentes, que eu, rapidamente aqui, eu vou contextualizar. Eu abri uma distribuidora de lentes na Guilherme Rocha, que eu chegava lá todo santo dia às 5h30 da manhã, e eu subia junto com os outros ambulantes, que eu era ambulante também, né? Então eu lembro como se fosse hoje, é muito forte o filme na minha cabeça, eu tomava todo dia, tinha um senhor lá na frente, eu comia tapioca e meu café com leite às 5 horas, 5 e pouco da manhã, subia para abrir a minha venda, que ficava no primeiro andar. Resumindo, como eu sempre fui muito empreendedor, eu comecei a vender lá e eu vi que a venda estava ficando pequena ali para mim. O que é que eu fiz? Peguei um avião, o dinheiro que eu tinha, fui bater em São Paulo e cheguei para uma grande distribuidora, 600 quilômetros da São Paulo capital. Fui lá na Perego e cheguei lá e disse, rapaz, eu sou fulano de tal e eu queria distribuir para vocês. O cara, tu veio lá do Ceará para cá? Eu disse, foi. Eu disse, é o seguinte, eu vou fazer seu cadastro. Eu disse, a senhora não entendeu. Não é cadastro, não. Eu tô com dinheiro aqui escutando a conversa, que eu vim lá do Ceará. É o dinheiro que eu tenho e eu vou levar tudo de mercadoria. Peguei essa mercadoria, que eram lentes, né, para sulfaçagem, aí assim, ou seja... E aí eu peguei e comecei a sair da distribuidora e fazer venda nas próprias clínicas, nas próprias outras óticas que compram blocos para poder fazer o óculos, né? Uma semana... Tinha acabado tudo, tinha zerado tudo. E aí, eu liguei para lá e pedi mais mercadoria. Resumindo, ela me liberou muito crédito para chegar na tua pergunta no aprendizado. No outro mês eu vendi 200 mil. No terceiro mês eu comprei uma caminhonete e saí enchendo e rodando o Nordeste todo. Até que eu quebrei porque o aprendizado que eu tô te falando. Então, venda não é lucro. Não adianta vender para todo mundo. Então, aquele moleque queria somente o glamour, né? O ego da venda, talvez. Mas, cada vez mais, a gente tem que se posicionar como um empresário e não como um empreendedor. Aquele Bruno, ele era 100% empreendedor e 1% empresário. Então, eu estou contrabalanceando hoje isso aí para realmente o faro de empreendedor continuar, mas o empresário não pode vender para qualquer um. Então foi um grande aprendizado e foi uma época difícil na minha vida, porque eu fiquei devendo muito, muito valor no mercado, paguei tudo, graças a Deus. Mas aí hoje eu tenho sou até um pouco medroso em algumas vezes devido a esse histórico aí. Eu achei massa a sua frase que você falou, né? Que vender não é lucro, né? Não é sinal de lucro. Aí você falou também sobre empreendedor e empresário. Para ti, quais são as principais diferenças? Então, entre um empreendedor e o empresário ali? As tomadas de decisões? Na verdade, duas coisas, né? Eu acho que empreender... a gente daria aqui 5 podcasts para falar sobre esse tema, né? Com certeza. Mas empreender tem muito mais a ver com o ímpeto de criatividade, de avançar. Eu diria que está no coração. Empreender está no seu coração, no seu tino. Cara, eu quero avançar, eu quero melhorar. Eu acho que o empresário tem que ter... vou fechar esse tema. O empresário, ele está muito ligado à cabeça. A parte, ele é mais frio, ele vai para números, dados, né? Então, é menos coração, né? Então, eu costumo dizer que empreendedor, CPF,
empresário, CNPJ. Uhum. Tá? Então, assim, hoje eu continuo arriscando como empreendedor, mas o empresário muitas vezes fala mais alto, apesar de que eu não gosto de ser empresário. Que Deus não escute isso, né? Mas eu queria ser só empreendedor, mas não é o que Deus planejou para mim. Então, essas são as principais diferenças aí entre empreendedor e empresário. Muito massa. Bruno, família, como é? Aí, eu acredito que o seu dia a dia seja uma correria. Como é que é o Bruno ali, família, em casa? Cara, é engraçado, né? Meus pais moram em Fortaleza, eu tenho um irmão que mora em outro estado e um irmão que mora em Fortaleza. A família da minha esposa é toda do interior do estado. E há 3 anos eu fui pai, eu sou casado há 11 anos, né? Vou fazer 20 anos aí com a mesma mulher, né? Uhum. Que me impulsiona, me bota pra frente, que puxa minha orelha, que é um calo no meu sapato de fato, como eu te digo, pra eu tentar ser uma pessoa melhor. E aí, cara... Ela te acompanhou em todos esses processos? Todas essas peias, toda essa evolução. Então, quando a gente... essa quebradeira aí, que esse momento mais difícil foi quando a gente estava casando. Uhum. De fato, então, segurou a barra comigo, então, acompanhou, segurou na mão. Ninguém soltou a mão de ninguém, né? Uhum. E aí, cara, 3 anos eu fui pai, né? E aí, foi ali na pandemia, então hoje eu, apesar de ter essa vida bem louca, frenética, mas quase todo dia, se não todo dia, eu dou café da manhã na minha filha, eu arrumo ela para a escola, muitas vezes eu a deixo, Uhum. jantar à noite eu dou, banho muitas vezes e ponho para dormir, lógico que dividindo ali com a minha esposa também no dia a dia. Então isso aí é bem equilibrado, tá? Já fui mais workaholic aí, mas isso aí, quando a gente começa a estudar saúde mental, a gente sabe que o resultado não é tão benéfico, né? Apesar de que eu faço o que eu gosto, então quem diz que faz o que gosta não trabalha, né? Mas hoje é bem balanceado aí, eu tenho uma vida bem ativa com minha esposa, com minha filha e também na empresa, né? Então, mas eu chegava antigamente 6 horas, acho que na tua época ali, 6h30. Hoje eu dou uma contrabalanceada, apesar de que às vezes eu fico até 1h da manhã trabalhando, produzindo, então tá tudo certo. Show de bola. Bruno, eu tava estudando um pouco mais sobre você, né? Aí eu vi uma história muito bacana, que é pra gente começar a entrar ali sobre um pouquinho falando sobre a Labor Life. Mais ou menos uns 10 anos atrás, posso estar errado, que começou ali você distribuindo asa no interior, é isso? Sim, exatamente. Tá bem informado mesmo. Que as pessoas só veem hoje alguns frutos, né? Não vê a semente, né? Verdade. Cara, eu e meu pai, que é meu sócio até hoje, é médico de trabalho, é professor também, por 30 anos de biologia, e veio uma crise lá atrás. E aí a gente não sabia o que fazer. Eu era consultor por 15 anos de outra empresa, né? E aí a gente, cara... E agora? Ele também estava saindo, né, de dar aula. E aí, vamos fazer o quê? Rapaz, ninguém tem nada a perder. Então, como tem um meme que eu vi essa semana, que é engraçado, que rapaz, tem que dar certo, porque errado já deu, né? Então, a gente começou ali, só que a gente montou uma clínica acho que era ali no Montese, e lógico, o empreendedor falou mais alto. Queria um local, não estudou o local adequadamente, o público alocou uma sala e era a única grana que a gente tinha. Um mês, nós quebramos. Então, assim, quinta quebradeira, na verdade, não é quarta, quinta. Então, e aí, só que aí o lado empreendedor também precisa entrar em campo. Eu disse, quebramos, mas tem demanda. E aí comecei a ligar para alguns clientes, cara, eu tô na situação e tal. Eu disse, cara, é porque minhas bases, a gente tem a gente atua muito forte no segmento de energias, empresa que presta serviço para a Enel, né? E aí eu falo, cara, eu quero te ajudar, mas meio até para que não ajudar, eu tenho um ASO lá em Juazeiro, eu tenho um ASO em Sobral, que é interior aqui do Ceará, né? Se vocês não conhecem. Aí eu disse, meu amigo, eu não vou andando não, eu vou de carro. E aí ele achou que ia pegar um besta, eu disse, vamos embora.
A gente tinha um carro 1000. E aí eu naquela época eu lancei o slogan, disse: a partir de um ASO na sua empresa. Não tinha clínica, só tinha um carro e um médico. E a vontade, né? E aí, a partir daquilo ali, o cara, poxa, tu vai sair de casa para fazer um ASO. Batia a compaixão, disse: eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20, né? E até que eu também tive a ideia de fazer assim: cara, vamos fazer assim. Se tu tem 10 para vencer nesse mês, por que você não faz os que vão vencer nos próximos meses subsequentes? E você parcela, me paga mais para frente, não tem nenhum problema. E aí isso foi tomando uma proporção, até que a gente conseguiu um dinheiro que sobrou, a gente comprou uma caminhonete, achavam que era pra gente ir pra praia e tal. Nunca viu nem areia essa caminhonete. E aí eu comprei uma impressora para rodar dentro do carro, então a gente ia fazer exame de manhã nas empresas, e aí ia para outra base, chegava à noite, eu tinha que bater os ASOS, né? Corrigir, aí a gente tinha outra pessoa que você comentou aqui, a gente nos bastidores, a Ivna, né? Que começou com a gente, que aí ela começou a dar um suporte ali, depois a gente começou a fazer audiometria, e aí, cara... É uma história longa aí, mas começou daí, era o nosso ASO itinerante aí. Então, assim, a gente rodou esse Cearazão e Rio Grande do Norte, Recife, fazendo um ASO itinerante. Inclusive, uma preocupação que vocês tinham, né? Nessa estudada aí que eu fui fazer da sua história, ainda na época do carro, sem ser quando chovia, né? Carro 1000. Porque vocês colocavam em cima, né? A cabine audiométrica. E aí tinha toda aquela preocupação de quando chovia... Cara, engraçado, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura, tem 4, 5 cabines, tem motorista, né, para levar, mas naquela época a gente levava a cabine no carro 1000 principalmente, e mesmo na caminhonete quando a gente comprou, mas não tinha capota, então quando chovia, a gente rolava com a lona preta, ou às vezes com saco, e quando chovia a lona começava a soltar, e a gente tinha que parar. Né? Acontece com muitos motoqueiros hoje, motociclistas, né? E às vezes atrasava o atendimento. Aí a gente começou a estudar um método, uma lona mais apropriada para a gente poder... Aí era parado na blitz, porque tem uma legislação e aqui eu não estou fazendo... lei não se discute, se cumpre. E aí apreendiam o carro e aí a gente, cara, mas eu estou trabalhando. Aí ele se compadecia porque a gente ia fazer um atendimento médico e tal. Mas foi uma época de muito aprendizado ali. Foi muito bacana. Eu às vezes até comento com o nosso time, cara, eu quero ir, a gente chama de in-company na área hoje, nossa, eu saudade do in-company, porque por mais que os perrengues que tinham, a gente ia rindo, cara, a gente ia se divertindo, a gente ia tirando onda, então já tinha essa veia de ter um atendimento mais humanizado, era massa. Eu perguntar justamente isso, né? O Bruno olhando hoje, né? Pra essa situação aí de anos atrás. Qual o teu sentimento? Cara, o primeiro sentimento é gratidão a Deus. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas eu até conversando com um colega nosso hoje que trabalha com a gente, que estava passando por um problema, eu falei para ele, disse, cara, relaxa que o homem está trabalhando, né? Então, naquela época, eu não tinha muita noção disso, mas hoje, se eu pegar um quebra-cabeça, eu disse que tudo já estava planejado, e só que eu não sabia, eu só não fiz combinar com ele, né? Mas hoje, cada ponto daquele fez sentido. Então, assim, quando eu digo gratidão, e é o que eu digo para muitos jovens de hoje, né? Que estão nos escutando aí, cara... e aí isso também tem livros de neurociência que tratam sobre isso. Hoje o jovem atual, eu não estou reclamando da geração atual, isso é científico. Geração atual não... E tem estudos que 30% das nossas dores físicas, a geração atual tem 30% de dores físicas a mais do que a nossa geração, por exemplo. Por quê? Naquela nossa época, as pessoas tinham dores físicas... Eu não estou dizendo que relativizando problemas mentais, procure um médico, mas físicas. E você ia ao médico, pergunte para o seu avô, para a sua avó.
vai voltar, amanhã fica bom, amanhã vai dar certo. Eu não tô fazendo apologia para negligência médica, né? Mas hoje as pessoas não podem sentir dor, então você chega com qualquer coisa, você já é entupido de medicamentos, se não já toma na veia, se não já fica internado, se não já grita, e isso tem um estudo cronológico que está... Então, assim, o que eu digo em sala de aula, cara, Deus, obrigado pelas minhas peias, obrigado pelos meus desafios, que teve uma época bem complicada, que eu cheguei e aí algumas pessoas, né, na pandemia, chegam, cara, e aí, como é que tu tá aguentando esse processo sem funcionários e tal? A gente tinha fechado, né, clínica e tal. Eu disse, meu amigo, eu não tô pedindo para Deus diminuir a minha cruz, mas para aumentar as minhas batatas, né? Então, para mim, paz não é falta de conflito, é gestão sobre o caos. Então, ele estava forjando para eu acompanhar. Não que eu estou pedindo, não, repreendo, né? Mas é isso, cara. Então, tudo fez sentido hoje, tanto é que ele estava me dando ali portfólio para cada guerra que eu vou entrar hoje. Então, hoje eu tenho um grande acervo, um arsenal de guerra para cada batalha que eu vou. Eu vejo assim, vou usar aquela arma de 10 anos atrás, de 5, de 3, de 2 e faz sentido hoje. Show de bola, muito massa mesmo. Bruno, agora a gente vai entrar aqui um pouquinho, né, conversar aqui, inclusive é uma parada que vai ser muito para público geral agora. QSSMA, SST, ESG, é uma sopa de letrinha, né, que as pessoas não conseguem compreender. Explica pra gente aí um pouco sobre cada um dessas siglas. Vamos lá. Até hoje, minha esposa, eu brinco que ela tá comigo há 20 anos. Quando eu falo de segurança, algumas amigas dela pensam que é que eu tenho uma empresa de vigilância armada, né? Etc e tal. Mas eu entendo isso porque realmente isso é algo marginalizado e pouco disseminado, né? Segurança era só burocracia, hoje está ganhando conotação maior. Mas em síntese, SST é saúde e segurança no trabalho, né? São práticas ou legislações que regem ali a empresa para ela atender requisitos para manter o colaborador livre de acidentes, doenças e lesões, tá? Quando eu falo física e mentalmente, então tem legislações para isso, não vou entrar nesse mérito, então a gente atua em toda essa cadeia de 37 legislações aproximadamente que a empresa deve cumprir para evitar multas, mas muito, muito mais importante a vida do colaborador, né? Então, SST. ESG, na verdade, é o mais novo, é o filho mais novo. A ONU estabeleceu aí essas 3 siglas que eu estou tratando aí de meio ambiente, se eu for trazer para o inglês, tudo em inglês e português, então meio ambiente, governança e social, dizendo assim, se as empresas não implementarem esses 3 eixos aí, nós vamos ter mais humanidade daqui a 50 anos. Isso é desdobrado aí em aproximadamente 17 macro planos de ações que as empresas têm que cumprir, então a gente atua também. No eixo do ESG já tem itens de SST, então ele vai somando. E o QSSMA, na verdade, é tudo isso batido dentro de um liquidificador. Qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Então, na verdade, não tem muito mistério, não. Eu brinco que os consultores, alguns mestres meus que estão escutando aí, que eu brinco em sala de aula, que são os consultores raízes, eles de fato gostam de dificultar para poder vender a solução. Eu não sou dessa vibe, não. Eu acredito que quanto mais a gente facilitar, mais assimilação você tem e até vender mais você vai, tá? Então, é isso, esses 3 eixos aí. E Bruno, aqui a gente tem um quadro, certo? Vou aproveitar aqui que a gente entrou nessa parte, né? A gente tem um quadro aqui no Colmeia Talk que é o ou não é, tá, certo? Então, te pegando de surpresa aqui. Não, a rocha. Que, como o cearense diz, é ou não é? E vou fazer as perguntinhas aqui para ti. Pode explanar aqui, certo? Sobre cada pergunta. E a nossa primeira pergunta aqui no quadro, certo? É ou não é a seguinte. Na verdade, até eu fiz antecipadamente, né? É ou não é verdade que ninguém nunca entende direito o que significa QSSMA na primeira explicação? É verdade, total.
Aí a culpa é do profissional de SST que quer complicar. Uhum. A outra pergunta aqui, certo, do nosso Elno é a seguinte: é ou não é verdade que o maior perigo no trabalho é o famoso "eu acho que dá pra fazer assim mesmo"? Eu vou gourmetizar o teu quadro. Tu tem o é ou não é? E eu vou botar o ora se não é. Ora se não é. Explica aí pra gente essa... Cara, na verdade, brincadeira à parte, o ora se não é. Totalmente. Mas isso tem a ver com a parte de cultura, né? Então a culpa, eu brinco muito em algumas palestras, ou inclusive com empregadores ou empregados, que não sou eu contra você, sou eu e você a favor da tua saúde e contra o acidente. Esse nós contra eles não deve acontecer. Mas o colaborador tem essa visão que sempre vai dar certo porque ele tem uma cultura voltada para isso. Uhum. E as empresas, não estou falando mal delas, né? Mas boa parte delas não entendeu que isso é parte de uma cultura. Imagina só você, Flauber, como bom cearense, amanhã, eu não sei se você gosta, mas gosta de baião de dois? Sim. Tá. Bom demais. Tu gosta de paçoca? Sim. Tá. Gosta de panelada? Mais Sim, ou menos. Um pouco menos, eu né? Você adoro. Né? gosta, né? E aí eu vou chegar pra você e dizer assim, cara, a partir de hoje, da noite pro dia, tu vai parar de comer tudo isso porque tu tem que parar. É um pouco complicado. Cultura. Então não existe cultura. Não existe cultura de alimento, não existe a cultura da vida. Uhum. Então é cultural achar que sempre vai dar certo. Para saúde e segurança. Em outros âmbitos também. Então isso precisa ter uma mudança cultural, mas... respondendo objetivamente a tua pergunta, que eu converso demais. Tranquilo. Ora se não é. Bruno, sobre saúde mental, certo? A gente está no momento agora que está sendo muito falado sobre isso. E eu quis colocar aqui no quadro, né? Para ter a sua opinião, né? É ou não é essa mudança de escala 6x1 para 4x3 mais saudável para um colaborador? Qual a sua visão sobre esse projeto que está sendo aí? Para eu não ficar na corda bamba e não me chamar de arregão, é óbvio que é. Se eu trabalho 4 dias por semana e não 6 ou 7, é óbvio que você vai ter mais tempo para cuidar dos outros itens. Então, essa primeira parte da pergunta não fugir aqui. Ora, se é muito verdade. O problema é que não é visão minha, isso é feito, estudo de outros países que fizeram essa transição. Uhum. E até os próprios enfermeiros que diminuíram a carga horária deles aqui, a gente teria um pod só para falar disso. Não há uma percepção de valor do colaborador do tempo livre dele. Então, existe um projeto, um movimento, vida fora, além do trabalho. Ele é legítimo, tá? Uhum. Eu compactuo dele. Mas esse tempo livre, em outras ocasiões, ele não foi utilizado também só para descansar. Ele foi utilizado para aumentar a renda. Uhum. Então vai trazer mais problema. Isso não é o Bruno que está falando. E aí eu não vou entrar, não é o cerne da sua pergunta que você falou, né? Nos impactos econômicos, etc., que eles vão ter, inegáveis, né? Não adianta a gente fugir disso. E só para fechar essa questão, qual é o meu posicionamento sobre isso? Me pergunto, quero me botar ali numa saia justa. Eu disse, cara, primeiro que a PEC ainda coletar as assinaturas, né? Ainda tem que ser votada, sancionada. Tem muita estrada ainda pela frente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que nem tudo são flores, nem tudo são cactos. Eu acho que tem que buscar um ponto de congruência. E como o próprio ministro do Trabalho sinalizou, acho que ele foi feliz na fala dele, ele disse, cara, isso no final vai acabar sendo definido, apesar se passar isso,
entre cada classe. Então, entre os sindicatos. Então, o sindicato de call center vai ter um alinhamento, o sindicato dos frentistas. E aí, todas essas questões que nós estamos abordando aqui, elas vão ser ponderadas. Mas eu gravei, inclusive, um vídeo sobre isso essa semana, que eu pergunto para minha filha: filha, se o papai trabalhasse só quatro dias por semana, o que é que eu ia ganhar? Ela diz assim: papai ia ficar mais em casa. Papai ia poder estudar mais. Papai ia ter mais tempo com a família. A criança de 3 anos, ela sabe. Só que aí vem, e os impactos, aí vai ficar para o segundo momento, que não é pauta da tua pergunta, mas tem uma boa reflexão. Exato, excelente. Nessa tua caminhada, né? Primeiro eu queria entender de ti, né? Que eu acabei não fazendo essa pergunta antes. Qual foi o motivo de você querer ingressar nessa área da qualidade, da segurança do trabalho? O que fez arder no seu coração? Rapaz, eu vou seguir esse caminho aqui, que é o que eu quero me profissionalizar realmente. Eu não posso gourmetizar muito essa resposta não, nem florear não. Na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhido, posso dizer assim. Na verdade, cara, eu vi que era uma tendência de mercado lá atrás, quando eu comecei a implementar ISO, lá atrás, 22 anos atrás. Eu entendi que era uma carência de mercado. Existia uma baixa vontade dos profissionais que estavam na área de entregar algo melhor, entregavam para atender papel. Não se tinha uma visão que isso é dinheiro para as empresas. Eu falo muito isso. Eu não fujo. A vida não tem preço, não é isso, mas tem muito passivo que as empresas acabam pagando por não ter um olhar para isso. Então, cara, foi a necessidade também. Eu só sabia fazer isso, né? É o que dava para fazer no carro 1000 e tinha um médico do trabalho, né? Então, assim, mas tem um dedo de papai do céu aí que ele... meu pai poderia ter sido médico cardiologista, qualquer outra especialidade. Por que ele foi médico do trabalho, né? Então, eu não sei. Hoje faz sentido, mas é isso, cara. Então, fui escolhido, eu não escolhi, não. Foi necessidade e a oportunidade. Nesses seus anos de experiência, né? Como é que está sendo para as empresas porque tem que ter toda uma adaptação, como você falou, né? Para estar ali se servindo realmente com essas obrigações, porque não servir essas obrigações pode gerar até multas, né? Para as empresas. O mercado realmente abriu. As empresas realmente estão começando a pensar: poxa, eu preciso avaliar isso aqui e implementar isso na minha empresa. Deixa eu como um bom professor, eu não tenho que dar as melhores respostas, tenho que fazer as melhores perguntas, né? Mas aproveitando aqui o gancho, brincadeira à parte, qual era a expectativa de vida há 10 anos atrás? Qual a expectativa de vida hoje? Então, tu tem esse dado, vou dar esse dado. Vou dizer para nós. Então, expectativa de vida antes era na faixa de 70 anos, né? 10, 20 anos atrás. Hoje está na expectativa na casa dos 80. Na tua visão, daqui a 20 anos vai chegar na casa dos 90? Tu acha, pela projeção? A expectativa de vida do brasileiro, 20, 30 anos. Você acha? Seguindo essa projeção, sim. Você que está dizendo, né? Não. Eu não estou perguntando. Matematicamente, agora, né? Matematicamente, sim. Tá. Vou te fazer outra pergunta. Dos teus colegas e dos teus parentes, tá? Você é um cara novo, jovem aí, né? Mas você tem percebido que os mais novos, os mais experientes, estão se preocupando mais com a alimentação, estão buscando mais fazer uma caminhada, se preocupar um pouco mais com a saúde mental? O que é que tu tem percebido? Das pessoas próximas a mim, né? Há essa preocupação, mas não há efetividade. Tá. Mas pelo menos há um desejo de se converter. Exato. Então, pegando na tua resposta, não é uma mudança tão significativa, mas
primeiro passo para o alcoolista deixar de ser alcoólatra qual é? Parar de beber. Não, porque ele não para de beber, ele nunca se trata. É ele reconhecer que ele é alcoólatra. Exato. Isso dos estudos lá do AA, né, que eles falam, né? Então, cara, as empresas reconheceram, então, tudo que eu falo na vida, você não... Bom, as pessoas só fazem alguma coisa na vida, Flávio, conforme a bibliografia, por 2 motivos. Peia da mulher? Não, tô brincando. Por necessidade ou por desejo. Então, forte. As pessoas têm necessidade de ir pra academia, a não ser que seja um blogueiro ou um cara que tá querendo ali e tal, ele tem necessidade. Ele não vai. Pra ele... Agora, se ele entender que ele tem desejo, ele vai. E como é que surge o desejo? Através de uma percepção de valor para aquele item. Então, a mesma coisa da cultura que eu falei há pouco tempo. Então, quando as pessoas começarem a perceber valor, como as empresas estão percebendo valor, investir nesse item, elas estão começando a convergir. Cara, esse negócio é chato, ir pra academia é chato, investir em saúde e segurança é custo. Opa, mas é necessário, porque nada se cria, tudo se copia. Se a grande investe, que as grandes multinacionais investem muito, dizem que é porque elas têm dinheiro. Não, elas têm dinheiro porque elas investem muito. Não é porque elas investem muito que elas têm dinheiro, é o contrário. Então elas fecharam passivo, as pessoas faltam menos, as pessoas estão mais satisfeitas. Então é o que eu falo para você, empresário, que é nessa câmera aqui, né? Pequeno empresário. Cara, quando eu tava lá no carrinho 1000 com a cabine pegando chuva, quando deu mais ou menos ali 2 anos de empresa, cara, o dinheiro que eu tinha, eu fui bater lá no Rio de Janeiro para conhecer a maior clínica do Brasil. Talvez me chamaram de louco. Eu disse que eu ia prestar serviço para eles, que eu queria entender. Mas aquela imagem está na minha cabeça há 8, 9 anos atrás. Então, você não é pequeno, você está pequeno. Se você tiver essa visão, né? Então, cara, eu acho que as empresas estão entendendo, estão percebendo o valor nisso. Existe muita água para rolar, mas o mercado está bem aquecido, né? Eu digo isso até com outros parceiros, concorrentes. E há sim uma visão nova de mercado, de pessoas físicas como jurídicas, de perceber valor nesse trabalho de cuidar, deixar ser cuidado, e cuidar do outro também, que é ali o princípio do cuidado ativo. Como com certeza haverá pessoas aqui que não conhecem muito bem esse trabalho, Bruno, eu queria ver contigo o seguinte: existe primeiro, né, certificações para as empresas, assim, ela começou a adotar e ela recebe uma certificação, né, de estar atuando, né, nesse segmento, na verdade nem segmento, né, está tomando realmente esse direcionamento. Primeiro assim, 99% das empresas, elas fazem de fato por uma necessidade de requisito legal. Lei não se discute, lei se cumpre. As empresas se movimentam e pessoas também por 3 pontos: convicção, conveniência ou por constrangimento. Constrangimento é a multa, né? Então 99% se movimenta por constrangimento, não por convicção. As que começam a gostar e ver resultado, elas querem algo a mais. Então elas pararam de só cumprir norma e elas estão buscando um selo para informar também para o mercado que elas são empresa responsável, legal. Aí tem as ISOs da vida que a gente implementa, né? Nós certificamos o Botafogo, né? A SAF Botafogo, uma empresa daqui do Ceará, a gente certificou o Ceará também. Mas tem sim os selos nacionais e internacionais que não são garantia de qualidade, mas são um instrumento de demonstrar que você tem preocupação com aquele item e também está bem aquecido esse segmento. Nosso slogan é do ASO a ISO. Né? Eu vi isso aí. Inclusive, quando você fala aí sobre a certificação do Botafogo, né? As empresas, elas fazem isso apenas por marketing ou realmente porque elas têm essa preocupação? Vou falar o que eu falo em sala de aula.
nós certificamos mais de 200 empresas, 250 aproximadamente. 90% das empresas começam a se convergir, a querer certificar por marketing. Dessas, 45% gostam do processo e realmente vão internalizando, querendo melhorar os processos por convicção. 45% ficam só no marketing. E 10% já começam querendo melhorar. O que eu te falo é que as normas internacionais, elas têm as melhores ferramentas do mercado para você atingir seus objetivos. Tem gente que pega uma Ferrari e deixa guardado. Tem gente que vai passear com a família. Qual objetivo você quer? Eu brinco que eu não mando nem em casa há mais de 20 anos. Se o diretor da empresa quer investir milhões e guardar a Ferrari dele dentro de casa, é um dever que ele tem. Eu não posso mandar na empresa dele. Falando em lucro, essas certificações podem trazer algum lucro para a empresa? Comercialmente, elas de fato, elas já te põem numa posição diferente. Apenas 1% das empresas do Brasil, que aproximadamente tem mais de 20 milhões de empresas no Brasil, são certificadas. Então imagina se você tem algo que só 1% das empresas tem, já te diferencia. Segundo ponto, eu não posso te atestar que vai aumentar faturamento, a não ser o comercial, mas ela vai reduzir muitas perdas. O empregador, o empresário, graças a Deus hoje eu sou um deles, né? Mas ele geralmente está preocupado com o boleto que chega em cima da mesa dele. Ah, chegou aqui, Colmeia tal que tá me cobrando, é caro. Vai reclamar, vai te ligar para pedir desconto. Mas você, empregador, quantos boletos não chegam para você pagar no banco, mas que você está pagando? Vou te dar um exemplo. Absenteísmo, falta dos colaboradores. Presenteísmo, o colaborador está lá e não está trabalhando. Falta de processos, retrabalhos, a coisa que é feita 5 vezes e tu está perdendo tempo. Esse boleto não chega, mas você está pagando. Agora falando pro profissional, né? O que é que o profissional pode fazer, certo? Hoje você inclusive, né? Pode usar, não sei se corretamente a expressão mentor, mas de alguns profissionais. O que é que ele pode fazer para se destacar nesse meio? Primeiro ponto, excelente pergunta, cara. Primeiro ponto que eu sugiro que os profissionais que atuam nessa área é saber a jornada, a linha de chegada. Eu costumo dizer, Flauber, que tem muito profissional que eu costumo dizer que é o cheerleaders, ou aquele animador de torcida. Eu vou melhorar, eu vou evoluir, eu vou chegar, eu vou crescer, eu vi um podcast, eu vi um comentário que eu vi lá, vou crescer. Como abençoado? Qual é a tua linha de chegada? Então, traçar a jornada. Então, vou te dar um exemplo. Na parte de saúde e segurança, tem um dos cursos que a gente faz. Eu não estou para vender curso, que eu não vendo esse curso. Mas eu começo assim, perguntando. Profissional de SST. Quero te fazer um quiz. O profissional de SST tem que saber até de SST? O cara não entendi não. É o mínimo. Hoje, que são as multi-inteligências. Tem até um trabalho que eu estou desenvolvendo sobre isso. Então, eu tenho a inteligência a técnica, eu tenho a tácita, eu tenho a inteligência corporal, eu tenho a inteligência tecnológica. Então, você está muito focado apenas num tipo de inteligência, que é entender as normas. Então, são aproximadamente 25 temas que você tem que saber. Então, não adianta ir lá nesse treinamento, eu falo assim, cara, se tu fechar essa corrente aqui, eu garanto que tu ganha 20 mil reais por mês. Aí o cara olha... Tá bom. Eu disse, pois para de estar gritando aí pro mundo que tu vai crescer se tu não correr isso aqui. E na nossa área, sou professor de algumas escolas de pós-graduação de engenharia, de segurança. Cara, diariamente me ligam pedindo profissionais e não tenho para indicar. Quer dizer, tem muitos profissionais bons. Mas às vezes o que eu conheço, eles estão empregados, eu tenho a premissa de não indicar quem está empregado. Olhando para esses profissionais hoje, né? Tanto os que já atuam na área há um pouco mais tempo, mas para os novos também. Objetivamente, 3 conselhos que o Bruno daria. 3 conselhos que eu daria. Aprenda a pagar o preço e começar de baixo. Quanto mais de baixo e mais peia você tiver, você vai estar pronto para a próxima etapa e você vai valorizar toda a jornada. Segundo,
Não escute conselhos de quem nunca construiu nada. O cara vai se aconselhar sobre casamento com quem é separado 5 vezes. Me perdoe, meu filho, você tá ficando doido. E o terceiro, cara, conhecimento nunca se perde. A cada real que você investir, você que é jovem, a cada real que você investir num celular, numa viagem, investe numa capacitação. Outro real numa capacitação. O que é que eu tô te dizendo, abençoado? Se tu comprou um celular de 5 mil reais, tu vai ter que arrumar 5 mil reais para investir em capacitação. Senão, tu não vai conseguir manter esse teu celular. Desculpe. Verdade. Bruno, você tem um evento, né? Que é o SST Summit. Falei, eu pronunciei correto? Tá certo, tá certo. Conta aí pra gente como foi que você idealizou, né? Eu sei de uma história aí, não sei se foi no começo quando você idealizou ele, né? Mas tinha uma história aí na bicicleta, né? Foi no segundo, né? Foi no segundo. Conta aí pra gente. Cara, a gente tá indo pra 3ª edição. Eu achava que Fortaleza precisava de um evento como esse. E aí, a primeira edição foi para 900 pessoas no Teatro Rio Mar. A gente trata... Só que, geralmente, saúde e segurança tem que você vai para ver acidente, doença, lesão, multa, que é a cultura do mercado. E a gente fez um evento que foi falar de saúde, família. Nós fomos falar de melhoria de processo. Então, foi realmente muito disruptivo. Uhum. Então, o primeiro era um dia de chuva e no sábado deu as 900 pessoas no Teatro Rio Mar. E o segundo, cara, a gente ficou naquela... Nossa empresa fica perto ali da Luciano Cavalcante, ali perto da Unifor. Uhum. E eu moro ali perto também, e aí eu vou de bike às vezes. Hoje menos minha esposa fica com medo, né? Que tá bem complicada a violência. Uhum. Mas eu ia muito de bike e nessa ia um dia eu passando e Deus falou assim, cara, vai ser aqui. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro. É um negócio grandioso e... Resumo, foi lá para 2.100 pessoas, né? É um projeto social, a gente leva... O primeiro evento nós levamos 200 alunos. Uhum. No segundo nós levamos 500 alunos de saúde e segurança que não poderiam pagar. E muito desafiador. Ainda estou de ressaca desse evento, porque suga muita energia. Mas através dele surgiram muitas outras coisas, muitas outras ideias e tem valido a pena. Vem a 3ª edição? 3ª edição vai ser dia 18 de julho, né? Vamos voltar para o Teatro Rio Mar. Uhum. Até um ponto que muita gente fala, vai ser em vez... Foram 2 dias no centro de evento, vai ser só um dia. Uhum. As pessoas perguntam se que a gente está retrocedendo. Não, é porque a gente decidiu estrategicamente que ao invés de fazer 2 dias de um grande evento, nós vamos fazer um grande evento um dia e mais 5 eventos menores durante o ano, que a gente só fazia o Summit, né? Uhum. Então, vai ser no Teatro Rio Mar. Sempre tem um tema pedagógico e um tema cultural. Então, o tema cultural vai ser circo e o tema pedagógico vai ser SST deve alcançar e não será alcançado, onde a gente leva a informação que... tem muita empresa que faz oba-oba, aquelas semanas de acidente, que a gente vende com isso também. Que é a CIPAT. E ali, cara, o porteiro da noite ele não é alcançado, o motorista não é alcançado, o gari que está trabalhando à noite não é alcançado, e a gente acredita que a SST tem que alcançar também. Todos os que estão na companhia. Show de bola. Bruno, a gente está chegando aqui no final, tá bom? Quero te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite, por ter tirado um tempinho, né, para estar juntamente conosco aqui no Colmeia Talk. Eu queria disponibilizar esses minutos finais, primeiro para você deixar suas redes sociais, tá bom? Se quiser deixar também a rede social da Labor Life, falar um pouco mais sobre a Labor Life e também falar um pouco mais sobre o seu trabalho em si, esse momento é todo seu. Galera, agradecer, né? Agradecer o Flauber aí, parabenizar pela sua jornada, né? Eu brinco muito que a gente não deve queimar nossas pontes, né? Então, que as pessoas que a gente se conectou lá atrás, a gente não queimar pontes e fazer mais pontes. Por isso que meu nome é Bruno Lima Ponte, né? Mas parabenizar de fato, então aqui é muito bacana. Cara, quem quiser me seguir aí, tô até
fazendo mais conteúdo de saúde e segurança, também como de educação. Eu estou trabalhando muito nessa parte de neuroeducação agora. Então, Bruno Lima SGI é o meu perfil pessoal, Bruno Lima SGI. Quem quiser seguir o Grupo Labolife, lá tem uns cursos gratuitos também, para você que quer se capacitar nisso, né? Gratuitos, muitos cursos de projeto social que eu venho falando. A gente tem ISO 14001, 45001. Então, @Grupo Labolife, @Grupo Labolife. E lá também a gente fala um pouquinho do nosso instituto, que é um instituto que trabalha de ações sociais, trabalha educação, trabalha também ações de saúde, né? E é isso. Acho que nesses 2 canais aí vocês podem acompanhar os nossos treinamentos, né? A gente tem alguns treinamentos gratuitos, outros pagos aí com parceria com algumas instituições também. Próximo mês acho que tem com o Unifor, uma capacitação que eu faço de formação de auditores internos, né? E os cursos da Labolife, então, estamos lá à disposição. Quem quiser passar para tomar um café lá com a gente, trocar uma ideia, né? A gente está aí para colaborar com instituições que queiram se regularizar. Não somos a favor da perfeição. Existe um trajeto aí para você se regularizar, mas o primeiro passo de fato é você querer. Então, foi satisfação e estamos aptos aqui para outros convites. Show de bola. Gente, esse foi o Colmeia Talk e até a próxima. Valeu!